É impressionante o quanto o Flamengo só se ferra depois de cada data FIFA. É assim que todo mundo está falando, né? Mas eu vou além, meus amigos. Afinal, a história apenas se repetiu, porque foi assim com o Domenech, foi assim com o Vitor Pereira, foi assim com o Rogério Ceni, enfim, foi assim com todo mundo. O espantoso, o incrível, é que o Felipe Luiz teve 12 dias de preparação pela frente e voltou com os mesmos erros do Tite. E após 2 vitórias seguidas sob o comando do técnico Filipinho, o Flamengo embarcou aí em mais uma data FIFA, ficando aí 12 dias sem 7 dos seus principais jogadores. Motivo esse que fez com que fosse mudado a data das semifinais, da segunda partida das semifinais da Copa do Brasil, que iniciará a disputa hoje entre Vasco e Atlético Mineiro, ou seja, o primeiro finalista da Copa do Brasil sairá daqui a pouco. Motivo esse que fez a imprensa paulista pirar por o Corinthians não enfrentar o Flamengo sem seus principais jogadores. Mas daí vem o questionamento. Que porra, que bexiga, que caralho o Felipe Luiz fez nesses 12 dias de preparação com o Flamengo, que quase nenhum treinador tem? O que bexiga esse cara fez? Quando pensávamos que o Flamengo iria destruir, enfrentando o Fluminense, que está na beira da zona de rebaixamento, não ganhando de ninguém, porque até o jogo da quinta-feira, o jogo da última quinta-feira contra o Flamengo, enfrentando o Fluminense sequer venceu um clássico. Daí chega o Felipe Luiz, depois de 12 dias, ele não errou não, ele brincou. Repete a escalação do Tite e o time se comporta como se o Tite estivesse na beira do gramado. Meu amigo, eu tenho que ficar de porra. Solta a porra da vinheta aí. Se é pra dizer que é jogador, precisa muito melhorar. Não sei aonde tu jogou, mas desse jeito. Saudações rubro-negros, meus queridos inscritos aqui no canal Seleção Rubro-Negra com o Jack do Megão. Tudo beleza com vocês? Tudo bem? E aí, como é que tá o coraçãozinho? Estão prontos para amanhã? É amanhã, hein? Amanhã é o dia D para o Flamengo, para o time, para a torcida, para a diretoria, para todo mundo, negão. O jogo mais importante da temporada será amanhã, às 4 da tarde, diante do Corinthians, na casa dos caras, para decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. No vídeo de hoje, aqui no canal Seleção Rubro-Negra, o Jack do Megão irá falar com vocês um pouco sobre os erros incríveis, né, do nosso Mr. Felipe Luiz, na derrota de 2-0 contra o Fluminense na última quinta-feira. Era para ter feito um vídeo ontem, era sexta-feira, mas eu não iria perder a minha sexta falando sobre uma derrota, que eu fiquei puto pra caramba. Então estou eu aqui para conversar com vocês também. E um pouco da preparação do jogo do Flamengo, melhor, da decisão, que será amanhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena, beleza? Você que está aqui chegando comigo, seja muito bem-vindo aqui a esse canal Seleção Rubro-Negra com o Jack do Megão. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e indica o canal Seleção Rubro-Negra para todo mundo rubro-negro. Senta o dedo aí e vem pro vídeo. Então vamos iniciar o vídeo de hoje falando sobre a classificação da rodada, tá? Vamos lá, bota aí na tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro, depois de 2 empates aí, frustrantes para quem está tentando o título, e a flamengada do Flamengo, né? Vamos lá. Em primeiro lugar está o Botafogo com 61 pontos ainda, empatou ontem como é que chama? O Criciúma Dortmund, com o gol do nosso cria Felipe Viseu, tá? Que saiu lá fazendo aquela comemoração e disse que não poderia sair da tradição, né? Não poderia desfazer a tradição. Enfim, o Botafogo empatou e estancou em 61 pontos. Em segundo está o Palmeiras, que certamente irá diminuir essa diferença em apenas 1 ponto aí para o líder Botafogo amanhã, que joga contra o Juventude. Estancado na tabela o Fortaleza, que também empatou, tá vendo? Todo mundo vacilou, mas como sempre, o Flamengo dá aquela clássica flamengada, né? E o Flamengo aqui, sem objetivo nenhum, na 4ª posição, com 51 pontos, ou seja, deixou escapar aí a chance de ficar próximo do terceiro e do segundo lugar e manter vivo a chance de um título que é tão difícil quanto o Alan e Ayrton Lucas faziam uma partida boa pelo Flamengo. Puta que pariu. Então, meus amigos, dei aqui uma enrolada com a classificação do Campeonato Brasileiro para falar sobre essa vitória aí que o Felipe Luiz sentiu muito, né, na entrevista coletiva que ele deu. Mas vamos lá, criamos uma grande expectativa dessa partida, porque o técnico teve 12 dias aí de preparação para implementar a sua ideia de jogo, né, para treinar aí a galera. 107 dos nossos principais jogadores que foram enfrentar as seleções na data FIFA, né? Os nossos principais jogadores estavam lá, no caso, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Fabrício Bruno, que foi convocado de última hora, Varela, enfim, o nosso time inteiro foi participar aí da data FIFA, mas o time que ficou é um time para lá de competitivo, para lá de bom, ótimos jogadores que todo mundo sabe. Então, a expectativa foi imensa de como o Flamengo iria se comportar contra o Fluminense, que não está brigando por nada no campeonato, ou seja, está brigando para não entrar na zona de rebaixamento, e vinha sem ganhar clássico de ninguém, gente. Então, o que nós esperávamos era um 1-0, que foi, como foi a primeira partida né, do Felipe Luiz, ou os 2-0 jogando demais contra o Bahia, lá na casa dos caras,
Mas não foi o que vimos. Quando a escalação saiu, eu falei, que porra é essa, Felipe Luiz? Léo Ortiz, de novo na volância. O cara se concretizou. O cara é zagueiro, ótimo zagueiro. Só no último caso, pô, se precisar, contusão, expulsão no meio da partida, joga o cara lá improvisado, pô. Aí chega um desenho em que, no desenho do encarte da escalação do Flamengo, o Léo Ortiz está como lateral. Botou Fabrício Bruno e Léo Pereira, Léo Ortiz improvisado na volância, botou a porra do Ayrton Lucas, daí todo mundo fala. É a broderagem que se está instalando no Flamengo. Eu não quero acreditar nisso. Para ser sincero com vocês, eu estou falando desse negócio de broderagem, porque está todo mundo falando. Eu fico mais estressado após uma derrota do Flamengo no meu grupo do WhatsApp, onde tem um monte de viúva do Tite lá falando, aí. Então que não seja isso, né? O primeiro tempo de jogo contra o Fluminense, o Flamengo mostrou um jogo parecido com o que foi contra o Bahia. A todo custo, atacando, muito bom, DNA rubro-negro, aquela coisa toda, mas a bola não entrou. Falhamos, mais uma vez, como Tite, criando demais sem objetividade nenhuma. Os pontas totalmente inoperantes e a bola não chega em Gabigol nunca. O primeiro tempo terminou em 0-0, no finalzinho o Rossi ainda fez o milagre de pegar um pênalti do Ganso e no segundo tempo, meu irmão, foi uma flamengada incrível. E o nó tático que o Mano Menezes deu no Filipinho, né, para ele aprender, né, botou só uma peça, só um jogador que mudou toda a história do jogo, botou o Arias, que junto com o Ganso, destruiu o time. E 16 do segundo tempo já estava 2-0 para os caras. E só depois de tomar o segundo gol é que o Filipinho começou a mexer na partida, ou seja, tentar corrigir, né, o erro que foi a escalação inicial, mas daí o time, desde o primeiro gol, ou melhor, depois que o time sofreu o primeiro gol, se perdeu totalmente em campo, o time sem rumo, o time se abalou com o primeiro gol, até mesmo o treinador na beira do gramado, e o time se desorganizou totalmente, e Mano Menezes fez aquilo que melhor ele sabe fazer, né, depois de meter 2-0 no Flamengo, retraiu o time, né, botou o time na retranca, fechou a casinha e garantiu os 2-0, e nós não vimos nada mais. Além disso, o negócio estava tão zoado, negão. O negócio ficou tão zoado que nos 5 ou 10 minutos finais o que vimos foi o Esponta cruzando e Léo Pereira de atacante, tentando cabecear a bola que não chegava nunca. Fim de papo, 2-0, a primeira derrota do técnico Felipe Luiz, que foi para a entrevista assumindo toda a responsabilidade, e eu fiquei preocupado porque eu não vi um treinador ali dando explicação. Eu vi mais um jogador do que um treinador, tá? Tava com o sentimento lá abalado, tá? Aquelas coisas, chamando a responsabilidade toda para ele, mas eu não vi um treinador na entrevista, tá? Acompanhei, no caso, a terceira entrevista do Filipinho sob o comando do Flamengo, as duas com vitória tava tudo bem, afinal é mais fácil, né, comentar uma vitória do que uma derrota, mas eu não achei segurança nas palavras dele, depois dessa derrota de 2-0, contra o Fluminense, principalmente quando ele foi questionado sobre os 12 dias de preparação e o que ele tinha pensado para o Corinthians. A resposta dele foi a pior possível, negão. 12 dias pensando no Fluminense e foi o jogo feio que foi com a escalação que ele colocou. E apenas 2 dias para pensar no Corinthians para o jogo decisivo de amanhã. Isso sim é preocupante, meus amigos. Agora o que nós esperamos é que muito se tire dessa derrota aí, né, do técnico Felipe Luiz, a sua primeira, o seu batismo aí, que seja o seu batismo, seu único batismo aí na temporada, já que está quase terminando, é que muita coisa positiva seja tirada, né? Ou seja, ele não pode repetir a escalação que repetiu, o estilo de jogo, o modo de jogo que foi. Alan não dá, pelo amor de Deus. Alan não é jogador do Flamengo, por Nossa Senhora. Não existe, cara. Ele é pior do que o Vitinho, acredita. Ele é pior do que o Vitinho. E o Ayrton Lucas, meu irmão, depois que voltou da seleção brasileira, lá no meio do ano, não jogou exatamente nada. Bom, o Flamengo finaliza a sua preparação para o grande jogo de amanhã, em cenários distintos, né, para cada lado. O Corinthians vem super motivado, jogando em casa. Os caras meteram 5-2 no Atlético, que não joga porra nenhuma, já tá na Série B aí do próximo ano. E o Flamengo chega desmotivado, né, para jogar na Neoquímica Arena, um cenário hostil. E contaremos com nossos principais jogadores, que estavam na data FIFA. De La Cruz, Gerson principalmente, né, que é o nosso principal jogador atualmente. Eric Pulgar, Varela, enfim, o time vai com força máxima amanhã, sem muito entrosamento, sem muita ideia de jogo, certamente, né? Sob o comando do Felipe Luiz, já que estava todo mundo fora, 12 dias fora, os caras chegaram agora, 1 dia e meio de preparação, para amanhã, o principal jogo da temporada para o Flamengo, decidindo a vaga na final da Copa do Brasil. E que vai dar tudo certo. Confia, fé no Mengo. O clássico fé no Mengo. Pensaram que eu iria finalizar o vídeo de hoje sem falar do Gabigol. Não, vou fugir dessa. Então, vamos lá, meus amigos, ao seguinte. Não saberemos se o Felipe Luiz irá entrar com o Gabigol amanhã como titular diante do Corinthians. Mas é o seguinte, tá sem ritmo, os pontas não estão jogando para ele tá errando bastante passe, uma hora ele tá buscando as jogadas como ele sabe fazer muito bem,
outra hora ele tá no campo totalmente inoperante, ou seja, o Flamengo tá basicamente, praticamente com -1. Mas te cuida, Gabigol, porque se continuar apresentando esse futebolzinho aí meia boca, a torcida vai entrar e vai cobrar com força, viu? Porque tempo de jogo tá tendo, o técnico que queria ele já tem, minutagem, enfim, tá tudo aí a favor do cara, mas na prática, no campo, o cara não tá fazendo porra nenhuma. Fim de papo, meus amigos, era esse vídeo de hoje aqui no canal Jack do Mengão, falando sobre a derrota do Flamengo e um pouco da preparação para a grande decisão que é amanhã. Então, fé no Mengo, vai dar tudo certo, reúne a galera, eu já tô reunindo a minha aí, tá? Inclusive, alguns membros do meu grupo, fanáticos pelo Mengão, tá vindo para cá comer o meu juiz e assistir o jogo aqui. E vamos fazer aquela festa, vai dar tudo certo, fé no Mengo, que vai dar certo essa bexiga. Hoje tem a primeira partida que decidirá o primeiro finalista da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Mineiro. E amanhã, às 4 da tarde, Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena, com transmissão para todo o Brasil, TV aberta. Para quem não quiser, vai para o pay-per-view, vai para o rádio, enfim. Torce pelo Flamengo que vai dar certo essa bexiga. Um forte abraço, Nação Rubro-Negra, um beijo do Jack do Mengão, do tamanho da Nação Rubro-Negra na vitória e na derrota. Isso aqui é Flamengo, essa bexiga. Então vamos rumo a mais uma final de Copa do Brasil. Confia, porra. Confia.